Então, antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalbox e no final você dê um gostei para a nossa aula, certo? Indo para a nossa aula sobre divisores de um número, a gente deve entender primeiro que você deve ter aí em mente a tabuada e outra coisa, você saber dividir. Divisor já dá, a relação de divisão. Então, toda vez que você quiser divisor de um determinado número, você vai ter que dividir aquele determinado número por uma sequência numérica que é o conjunto dos números naturais ou até, no caso, a metade do número a ser dividido. Porque a gente sabe que antes da metade o número pode ser exato, após a metade o número pode ser não exato. Então vamos para a nossa aula de hoje, que será sobre divisores de um número. Então, 10 amigos saíram para praticar um remo. Então aqui foram 10 pessoas que estão indo praticar remo aqui. Sabe-se que todas as canoas têm de levar o mesmo número de tripulantes. Nenhum deles pode ficar em terra. Ou seja, foram 10 pessoas que foram praticar remo e o total de canoa deve ter a mesma quantidade. Então você já deve estar pensando, eu devo dividir. Como podemos distribuir os 10 amigos para cada canoa? Então, se tivermos uma canoa, é claro que a gente vai dividir o total de pessoas, que são 10, por uma canoa. Então, na canoa toda, as 10 pessoas deverão estar dentro da mesma canoa. Porque dividir 10 dividido para 1, o resultado será 10. Então, 1 já é divisor no caso de 10. Se tivermos duas canoas, então eu tenho duas canoas, então eu vou dividir o total de pessoas, que no caso são 10, para 2, em cada canoa será 5 pessoas. Ou seja, em cada canoa vai ter 5 pessoas. Então 2 é divisor de 10. Por quê? Você está vendo que não há uma sobra. Então, se não há sobra, há exatidão aí da divisão. Então, no caso, é divisor. Se tivermos 3 canoas, 1, 2, 3. 3 canoas. Então, vamos observar no seguinte. Se eu tenho 10 pessoas, se as canoas devem ter a mesma quantidade, então a primeira canoa tem 3, a segunda tem 3 e a terceira tem 3. Se eu somar 3 com 3 com 3, dará 9 pessoas. Então, vai sobrar 1. Como o nosso critério é não sobrar, então eu não posso dividir 10 para 3, porque não dá uma divisão exata. Então 3 já não é divisor no caso de 10. Se dividirmos também por 4, você vai ver que 10 dividido por 4 vai ser 2 e ainda vai sobrar do mesmo jeito, 2 vezes 4 vai ser 8, vai sobrar 2 pessoas, então o número 4 também não é divisor aqui no caso de 10. Agora, se dividirmos a 10 pessoas para 5, então 10 dividido para 5 vai ser 2 e cada canoa vai ter a mesma quantidade. Então, 10 dividido para 5 canoas, em cada canoa vai ter 2 pessoas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 canoas. Então, em cada canoa terá, no caso, 2 pessoas. Como não há sobra, então o número 5 também é divisor de 10. Você pode notar também que a metade do número 10 é o número 5. Então, a partir do 5, por exemplo, se eu dividir 10 dividido para 6, vai sobrar, porque eu vou ter uma canoa, 10 dividido para 6, vai ser uma pessoa em cada canoa e ainda vai sobrar 4. Então, também não vai dar para dividir. Então, se tivermos 10 dividido para 10, aí sim, depois da metade, que foi 5, o único número que divide exatamente 10 é o número próprio, no caso 10, e 10 dividido para 10 vai ser uma em cada canoa. Das 10 possíveis vai ter uma pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, em cada canoa você vai obter uma pessoa estará designada a estar em cada uma canoa, certo? Chama-se divisores de um número a todos os números naturais que o dividem
de forma exata e o resto da divisão é zero. Se está exata, não há sobra, então a sobra é zero. Por exemplo, 3 é divisor de 12. 12 dividido para 3 dá 4. Então, sim, é divisor. Né? Fazendo a continha aqui, 12 dividido para 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 12 dá 0. 5 é divisor de 27. Vamos saber. No caso, já está afirmando que não, mas se eu dividir 27 para 5, o número que se aproxima a 27 é 5, 5 vezes 5, 25, 25 para chegar a 27, vai sobrar 2, por isso que há uma sobra, então não é um divisor. No caso, a sobra não é divisor. Os divisores do número 10 podem ser representados da seguinte forma. Então, 10 dividido por 1 dá o próprio 10, então 1 é divisor. 10 dividido para 2 dá 5, então 2 é divisor. 10 dividido para 5 dá 2, então 5 é divisor. E 10 dividido para 10 dá 1, né? Então 10 também é divisor. Então os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. E você nota que a metade de 10 é 5. Depois da metade, somente o que divide o número é o próprio, no caso 10. Então vamos aqui para o nosso resumo. 1 é divisor de qualquer número pode ser dividido por 1, que vai ser o próprio número. Então o número 1 é divisor de todo e qualquer número. Qualquer número é divisor de si mesmo, ou seja, de si próprio. Então 1000 dividido por 1000 vai ser 1, 10 dividido para 10 vai ser 1, 1 dividido para 1 vai ser 1. Então qualquer número dividido por ele mesmo vai ser divisor, que é o próprio 1. Qualquer número tem pelo menos 2 divisores. Qualquer número pode ter 2 divisores. O próprio número 1, né, tem. Um exemplo, divisor de 7. O número 1 e o próprio 7. Divisor de 11. O 1 e o 11. Por quê? Nessa explicação também vai caber que o número 7 e o número 11 são números primos. Então ele só vai ter um divisor, no caso 1, e o próprio número, no caso 7, e o 11, o número 5 também, o 17, e assim vários outros números que não são números primos. Um exemplo, né? Divisores de 6 e de 12. Vamos saber quem são os divisores de 6. Então vou começar. 6 dividido por 1 dá 6, então 1 é divisor. 6 dividido para 2 dá 3, então 2 é divisor. 6 dividido para 3 dá 2, então 3 é divisor. 6 dividido para 4, 4 não é divisor, porque quando eu divido 6 para 4, aí você já observa que 3 é a metade de 6. Então depois de 3, já não pode dividir exatamente. Então o próximo número vai ser os divisores de 6, 1, 2 e 3. E o próprio 6, que 6 dividido para 6 vai ser 1. Divisores de 12. 2 dividido para 1 dá 12. 12 dividido para 1 dá 12. 12 dividido para 2 dá 6. Então 1 e 2 é divisor. 12 dividido para 3 dá 4. E 2 dividido para 4 dá 3. Então 1, 2, 3 e 4 são divisores. Número 5 não dá para dividir, né? Que vai ser 5 e sobra 2. Por 6, que é a metade de 12. 12 para 6 dá 2. Então, 1, 2, 3 e 4 e 6 são divisores. E depois do 6, que é a metade de 12, o próprio número, no caso 12 dividido para 12, que vai ser 1. Certo? Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido sobre os divisores de um número natural. E até a nossa próxima.